Será que qualquer mancha que aparece no seu rosto ou no seu corpo é melasma? E aí, e se for melasma? Será que melasma tem cura? Fique até o final desse vídeo que eu vou explicar tudo sobre melasma e como que a gente pode acabar com ele. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula de Azevedo, sou médica dermatologista, trabalho com dermatologia estética já há 20 anos e se você quiser saber mais dicas do meu dia a dia, siga o meu Instagram, doutora Ana Paula Derma, e se inscreva no canal para receber todas as minhas dicas. E comece com a dica de hoje. Afinal, toda manchinha que aparece no meu corpo é melasma? E o que eu faço para tratar esse melasma? O que eu quero mostrar para vocês hoje? Que o melasma é uma doença crônica. Ele é uma doença crônica da pele e não é toda mancha que aparece na gente que vai ser melasma. O melasma, ele é um processo inflamatório da pele. É assim que funciona. A gente toma sol ou se expõe à radiação solar ou à radiação luminosa, que aí não precisa ser o sol, pode ser a luz da tela do teu computador, a luz da tela do seu celular, a luz do lustre que fica perto de você. Então, todas essas energias luminosas que atuam na nossa pele conseguem, de uma forma ou de outra, ativar a produção da melanina. Só que existem algumas pessoas que têm uma produção exacerbada, que reagem de uma forma exacerbada a qualquer estímulo luminoso ou estímulo solar. E essas pessoas produzem um excesso, uma produção mais alta de melanina, principalmente na região facial, lateral e central, também na testa, perto dos lábios, e fica produzindo aquela melanina que vai se acumulando ali naquele local e vai formando uma mancha amarronzada, castanhada. E é o que a gente chama de melasma. O melasma ele ocorre principalmente nas mulheres, porque a gente vai falar um pouquinho mais pra frente que ele tem a ver um pouquinho com hormônio, mas também observamos nos homens e principalmente na face. Mas muitas vezes observamos melasma em áreas corporais, como por exemplo, região lateral dos braços, região do antebraço, também pode apresentar o que nós chamamos de melasma. Então, se você tem aquela manchinha amarronzada, localizada nessa região central facial, que se estende um pouquinho para a testa e um pouquinho em cima da região labial, na maior parte das vezes você tem melasma. E aí, o que eu faço para tratar isso? Primeira coisa que a gente precisa entender que como o melasma é um processo inflamatório, ou seja, a produção de fatores celulares que aumentam a inflamação da pele, eu não vou poder usar nada que irrite a pele, porque se eu usar, por exemplo, um ácido muito forte, um creme que tenha um ácido, uma esfoliação muito intensa para remover aquela mancha, eu vou piorar esse processo inflamatório. E é o que a gente vê comumente. Eu atendo muita gente no meu consultório que vem com a queixa do melasma e vem desesperado porque o melasma piorou porque usou um ácido que comprou muitas vezes sem prescrição médica ou porque fez um peeling também sem orientação, querendo remover aquela mancha, né? Porque dá aquela sensação assim, já que tá manchado, eu vou esfoliar e aí eu removo. Realmente, você vai remover aquela pele superficial, que a gente chama de camada córnea da pele. Muitas vezes você vai ter até uma sensação de clareamento por alguns dias, e aí, dias depois, volta aquela mancha com tudo e muitas vezes pior. Quem já passou por isso? Comente aqui para eu entender melhor se você já passou por essa piora que o melasma pode ter quando você utiliza cremes ou métodos abrasivos que acabam destruindo um pouquinho a pele, melhorando na hora e piorando depois. Como eu falei no início desse vídeo, o melasma tem uma relação com o hormônio. Os anticoncepcionais, que são hormônios sintéticos, eles podem muito estimular a produção da melanina, porque hoje já se sabe que a célula que produz a melanina, que se chama melanócito, tem receptores hormonais, principalmente receptores hormonais femininos.
E um dos hormônios que está mais ligado a isso é o estrógeno. O estrógeno é um hormônio que se relaciona muito com a piora do melasma. Então, maior parte das pílulas anticoncepcionais apresentam estrógeno e progesterona, os dois hormônios femininos. E o estrógeno pode piorar o melasma. Então, se você tem melasma e está usando uma pílula anticoncepcional que tem estrógeno e progesterona, aí, ó, já vai a dica. Vai lá no seu ginecologista e pede para ele trocar. Tenta trocar por uma pílula que tem só progesterona ou um outro método, ok? Porque a gente vê uma piora intensa para isso. Homens que têm melasma, às vezes os homens tomam hormônios assim para estímulo de ganho de massa muscular. Então estão querendo perder gordura e aí usam blends, misturas de hormônios, muitas vezes prescrito por médicos, por endócrino, e percebem que piora o melasma. E aí precisa reajustar isso, né? Se continuar utilizando esses produtos, esses suplementos hormonais, o melasma vai piorar. E cada vez que o melasma piora, ele acaba penetrando mais na pele, digamos assim, aprofundando mais. E aí a gente tem mais dificuldade de tratar. Já que a gente não pode ir com muita sede ao pote, como eu já expliquei para vocês, porque eu posso piorá-lo, então a gente tem um pouco mais de dificuldade. Então, qual que é a minha abordagem com o meu paciente com melasma? Primeira abordagem, eu sempre tento entender os hábitos desse paciente. Se você faz esportes, se expõe muito ao sol ou fica muito tempo perto de uma tela de computador, muito próximo de um foco. Existem profissões, né, que precisam de foco de luz muito próximo, por exemplo, os dentistas. Se você tem alguns desses hábitos, hoje já se sabe também que o calor aumenta a produção da melanina, calor muito próximo à face. Então, quem trabalha com solda, pessoas que trabalham na cozinha, perto do fogo, ali mexendo e tendo aquele vapor na face, também pode piorar. Então, todos esses hábitos, eles vão piorar esse quadro, até causar esse quadro. Outras alterações hormonais, gravidez, por exemplo. Na gravidez existe um boom de hormônio, né? Então todos os hormônios são aumentados na gestação e é muito comum a mulher vir depois com a queixa do melasma. Calma, a gente vai tratar. Então a primeira coisa é entender o que do teu hábito está fazendo com que esse melasma perpetue e que piore também esse melasma. Então se você, por exemplo, fica na frente de uma tela de computador, o que você deve fazer? Utilizar alguma proteção, de preferência uma proteção na pele, né? E para a energia luminosa, para as luzes, hoje a gente já sabe que o grande vilão da luz é o comprimento de onda da luz azul. A luz azul atinge a pele e estimula o melanócito, que é a célula produtora de melanina, a produzir mais melanina. Além disso, você vai ter também o efeito inflamatório, que a pessoa que tem tendência a melasma, porque não é todo mundo que fica na frente do computador que vai ter melasma, né? Você precisa de uma tendência desse processo inflamatório. Então, essa pessoa vai ter uma piora do melasma. O que ela precisa fazer? Proteger. O filtro solar aí entra como obrigatoriedade, Filtro solar, de preferência, com algum composto colorido. Então, um filtro com cor. O que o filtro com cor tem de diferença do filtro normal? Geralmente, o filtro com cor ele tem o dióxido de titânio, que é uma substância que protege da radiação direta na pele. Então, eu passo o filtro com cor. Qual que é a vantagem dele em relação ao filtro solar branco? Eu vou ter uma proteção da luminosidade direta na pele. Então, essa proteção vai para essa luz que está sendo emitida pela tela ou emitida por uma lâmpada que está perto de você. Então, eu preciso usar protetor solar dentro de casa. Sim, se você tem melasma, se você tem essa tendência, você precisa usar filtro solar dentro de casa. Eu preciso usar filtro solar quando tá nublado? Sim, porque as nuvens não protegem para a radiação ultravioleta.
e a radiação ultravioleta passa pela nuvem, vai lá e ó, acorda teu melasma. Então precisa usar o filtro solar. De preferência, então, um filtro com cor para esses casos. Bom, então eu já melhorei meus hábitos, ajustei aí o que eu posso, né? Se eu vou correr, eu preciso me proteger mais, eu vou correr no sol, fazer um esporte ao ar livre. Eu preciso não só da proteção com um filtro, mas também uma proteção com um boné, com um chapéu, algo que faça uma sombra e diminua a luminosidade direta na pele. Uma coisa interessante é que vocês já perceberam que a gente se queima mais na praia do que na piscina? Porque geralmente na praia, a areia clara, ela reflete a luz. Então eu tenho uma absorção de luminosidade, tanto do sol direta, como uma absorção de uma luminosidade reflexa. Diferente de um local onde você tem um piso que não é claro, um piso mais escuro. Aí eu não vou refletir a luz. Então, fica a dica aí, mais cuidado quando a gente está num local com piso claro, porque ele vai refletir mais a luz e aí eu posso piorar um pouquinho o meu melasma. Mas, como a gente já está falando, primeira dica, usar o filtro solar, de preferência com cor e mesmo dentro de casa, porque eu tenho melasma. Eu não vou ter nenhum problema com a luminosidade para ter um câncer de pele, por exemplo, mas o filtro vai me ajudar para melhorar o meu melasma, não deixar ele piorar. Pensa que o melasma é uma doença crônica, que ele vai acompanhar você, porque é uma alteração ali na receptividade dessa luminosidade. E não tem como, no nosso país, não adianta a gente dizer que, eu não tomo sol. É impossível. Se você mora num país que tem uma radiação altíssima, como é o Brasil, você vai com certeza tomar sol. Segunda observação que a gente vai fazer, que eu quero que vocês prestem bem atenção. Qual produto que vocês estão usando? Vocês estão agredindo a pele de vocês? Começa pela limpeza. A limpeza, a gente vai usar um sabonete que vai remover todas as impurezas da nossa pele. Geralmente a mulher também utiliza junto um removedor de maquiagem. O quanto esse produto de limpeza está alterando a camada córnea da tua pele, né? Irritando um pouquinho a tua pele. Vocês já pararam para pensar nisso? Isso cronicamente pode piorar o melasma. Então, eu vejo a pele com melasma como uma pele sensível. E aí, eu vou usar produtos para a pele sensível. Começa pelo um sabonete. De preferência, um sabonete específico para a tua pele, que o dermatologista vai passar, para uma pele sensível, ou uma loção de limpeza. As loções de limpeza são produtos tópicos que não fazem tanta espuma. Muitas vezes não fazem nada de espuma, dá aquela impressão que a gente não limpou direito. Mas a tecnologia atual, que a gente chama de Syndedt, ela faz com que mesmo sem a espuma, a gente tenha uma limpeza perfeita. Então, uma boa dica é utilizar uma loção de limpeza no local de um sabonete. Começa por aí. O que eu devo utilizar para melhorar meu melasma? Hoje nós já sabemos que os antioxidantes são produtos excelentes para melhorar melasma, porque esse processo inflamatório é um processo de oxidação celular também. Então, antioxidantes, vitamina C, o resveratrol, que é um produto que tem na casca da uva, né, que hoje a gente já sabe dos benefícios aí, e são produtos que vão atuar nesse processo oxidativo. Temos hoje o ácido tranexâmico, que veio para revolucionar o tratamento do melasma. Ele pode ser utilizado na forma tópica, em cremes, né? Existem cremes prontos com ácido tranexâmico e também podemos manipular. E também ele pode ser utilizado na forma sistêmica, em comprimido. Então, temos na farmácia já prontos comprimidos de ácido tranexâmico, que dependendo da dosagem podem ser utilizados diariamente e que fazem um resultado incrível para o melasma, melhoram mesmo. E os conhecidos ácidos. Os ácidos, cuidado com os ácidos. Eles melhoram o melasma, mas eles devem ser utilizados na medida certa e na concentração adequada para a tua pele, causando menos irritação possível. Para isso, o médico deve ajustar não só a concentração, mas colocar um produtinho assim, calmante junto. Então vale a pena usar o ácido, mas sempre com um calmante junto, uma substância que melhora essa irritabilidade da pele.
né? Então, esse cuidado aí deve ser feito, porque senão vocês podem observar que dá aquela melhorada no início e depois vem uma piora mais para frente. A hidroquinona. Quem nunca usou hidroquinona que tem melasma? A hidroquinona é uma substância clareadora potente, mas que também tem um efeito tóxico se utilizado muito concentrado, muito concentradamente e por um grande período de tempo. Por isso, cuidado com a hidroquinona. Muitas pessoas desenvolvem o melasma pós-hidroquinona. É incrível. E é um melasma bem difícil de tratar. Então, cuidado com a hidroquinona. Evitem utilizá-la sem orientação médica. O que vocês podem utilizar sem orientação médica? As vitaminas, né? As vitaminas, de uma forma geral, elas são antioxidantes e ajudam muito no melasma. Os filtros solares, com esses cuidados aí que eu já coloquei no início, e produtos não abrasivos que não irritem a pele. Então, isso pode ser utilizado sem orientação. Mas é lógico que o médico que vai saber a melhor fórmula para você, não é? O que eu utilizo de procedimento para melasma aqui na minha clínica? Eu gosto de associar procedimentos, afinal, a gente não pode fazer com que a pele fique muito irritada e alguma coisa abrasiva, por exemplo, o peeling, com cuidado. Mas então o que eu utilizo? Eu utilizo muito o laser K-Switch, que é um laser específico para melasma. Veja que o laser é uma radiação também, não uma fonte luminosa. Então, se ele tiver um comprimento de onda muito que atue direto na melanina, ele pode piorar o melasma. Então, cuidado, nem todo laser pode ser usado para melasma. Nós temos lasers específicos que eu acabo indicando. Um deles é o laser K-Switch, que é um laser de pulso rápido, e ele melhora muito o melasma porque ele tem um efeito, quase que um efeito acústico, destruindo ali aquele pigmento, né? Não é tanto um efeito luminoso. A luz pulsada, ela costuma piorar melasma. Então, evitem esse procedimento. Ela pode até melhorar no começo, mas aí volta aquele melasma mais difícil, mais recidivante. O laser associado aos métodos de peelings, mas não com grandes concentrações de ácido, tudo com cuidado e fazendo sempre a hidratação em casa. Então, a gente tem que cuidar. Eu falo assim que um melasma, ele é como se fosse uma onça. A gente não pode cutucar com a vara curta. Cuidado com ele. E aí é isso. Eu quero muito que vocês deixem as perguntas, as dúvidas, porque aí eu vou respondendo as dúvidas. Posso fazer mais um vídeo baseado nessas dúvidas que vocês podem deixar aqui. E quero agradecer por vocês estarem aqui comigo. Sigam o canal, se inscrevam no canal e me siga lá no Instagram, porque lá eu dou dicas diárias, bem atuais, sobre essas coisinhas aí que nos incomodam. E vejo vocês no próximo vídeo.